O trabalho como técnico em Service Desk ou analista de Service Desk mudou muito durante os anos até agora e ele recebeu upgrades a nível de conhecimento técnico. Isso quer dizer que o conhecimento que você tinha no passado, e se você não se atualizou, você está para fora do mercado e você precisa saber o que o mercado está pedindo. No vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber para trabalhar como Service Desk em 2025. E algumas das coisas são: você precisa de curso superior ou precisa somente de um curso? Quais são os conhecimentos que você precisa? Dá para começar do zero? Bom, essas são as perguntas que você tem e as respostas que eu vou passar neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicando, onde estamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, diretor de TI aqui na Itália e com mais de 15 anos de experiência na área de informática. Como eu falei, o trabalho como Service Desk mudou muito até agora, então a gente precisa se atualizar para poder saber o que a gente precisa saber para poder trabalhar nessa profissão. Mas, antes da gente começar a falar desse assunto mais aprofundadamente, eu vou pedir para você fazer uma coisa muito importante, que é inscrever-se aqui no canal e deixar o seu curtir. Demora um segundinho e você ajuda bastante o canal. E também verifique se você já é inscrito também. Muita gente acha que é inscrito e não é inscrito ainda, tá bom? Então dá uma verificada aí. Bom, primeiro eu vou explicar para você qual que é o papel de um técnico como Service Desk, mas lembrando que este conteúdo aqui é um complemento dos outros vídeos que eu fiz já sobre Service Desk, então não deixem de assistir eles também, tá aqui na descrição e no card aqui do vídeo, pois tudo isso vai te ajudar a ter mais conhecimento e sabedoria sobre o trabalho de Service Desk. Bom, o papel do Service Desk é ser o suporte técnico de segundo nível dentro da área de TI. O que isso quer dizer? O técnico como Help Desk vai receber o chamado, vai tentar resolver. Se ele não conseguir, ele vai passar esse chamado para o segundo nível, que é você, o Service Desk. Sabendo disso, você vai pegar chamados que são muito mais complexos. Então, o nível de conhecimento, por exemplo, do Help Desk em comparação com o Service Desk é diferente, porque o Service Desk precisa naturalmente ter mais conhecimento. Então, de uma forma resumida, o técnico de Service Desk vai ser o suporte ao usuário final de segundo nível. Bom, além da parte de conhecimento que você tem que ter avançado em relação ao Help Desk, você também tem outras atribuições que são diferentes. As primeiras, que o jeito que você vai trabalhar vai ser diferente. Normalmente o Service Desk ele vai ter menos contato com o usuário final, porque às vezes, na maioria das vezes, falando bem a verdade, você vai resolver um chamado e vai repassar esse chamado para o Help Desk ou para finalizar com o usuário ou para aplicar alguma resolução que você mesmo descobriu. Na minha carreira de TI, durante uns 10 anos mais ou menos, eu trabalhei muito com suporte ao usuário. Então eu já trabalhei como técnico field, técnico informática, Help Desk, Service Desk, então eu passei por todas as áreas, eu sei muito bem o que eu estou falando. Então o que acontece com isso? Se você é uma pessoa que quer ter às vezes menos contato com o usuário, eu não estou dizendo que vai acabar, o Service Desk pode ajudar muito você. Além disso, o técnico de Service Desk tem que ser uma pessoa muito responsável e atenta, porque você vai tratar de tickets muito mais complexos. Então você tem que saber descrever e responder corretamente os seus chamados, atender bem as pessoas, ter um bom trabalho em equipe, ser muito organizado, porque como eu disse para você, você é o segundo nível, então você tem que ser melhor que o Help Desk. Eu não estou falando que você tem que ser melhor que a pessoa, mas a sua profissão exige que você tenha mais conhecimento avançado, seja na parte técnica e também organizacional. Bom, Gustavo, eu entendi até agora como funciona o trabalho de Service Desk e que ele é importante, mas quais são os conhecimentos? O que eu preciso saber para poder trabalhar como Service Desk? Essa é uma ótima pergunta e eu vou te explicar o que você pode fazer. Bom, os conhecimentos de um Service Desk vão ser um abrangente do técnico informático, Help Desk e algumas outras coisas a mais. Eu já falei desses conhecimentos nos meus outros vídeos, como eu falei para você, mas aqui a gente vai dar uma complementada. Eu deixei marcado aqui os conhecimentos e as áreas que você tem que saber, no mínimo, para poder trabalhar como Service Desk. Vamos começar com informática básica. Bom, Gustavo, o que você quer dizer com informática básica? Você tem que saber como funciona o computador, como você faz a formatação do Windows, seja a parte de client, seja a parte de Windows, seja a parte de Linux.
você tem que ter noções de redes, então você sabe o que é um IP, o que é uma submask, o que é um gateway, para que serve um DNS, como configurar uma placa de rede. Esses conhecimentos são de informática básica. Além disso, você precisa sim ter conhecimentos de montagem e manutenção de computadores. Muitas vezes você não vai acabar fazendo essa manutenção, mas você precisa saber como isso funciona, ou para você instruir o primeiro nível ou um outro colega, ou se precisar, você mesmo colocar a mão na massa e fazer a manutenção, a limpeza de um computador, servidor ou impressora, por exemplo. Fora isso, é muito importante você ter conhecimento em Linux. Pode começar com as distribuições Mint ou Ubuntu, que vão te ajudar bastante. E como eu falei para você, você é o segundo nível, você é avançado. Então, em todos os aspectos que eu falei para você, você tem que ter um conhecimento avançado. Como, por exemplo, a parte de Windows Server, saber o que é um Windows Server, como funciona o controlador de domínio, a parte de Active Directory, como criar um usuário, um grupo, resetar senha, essas configurações. Além disso, a parte de virtualização, como funciona a virtualização tipo 1, que é o Hypervisor tipo 1, tipo 2, quais são as principais ferramentas. Além disso, a parte cloud. Não é que você vai ter que mexer numa infraestrutura cloud e administrar, mas você tem que ter os conhecimentos de como funciona o cloud computing, como funciona, por exemplo, você poder fazer um reset de uma senha de um usuário que está no Azure, entende? Então, ter os conhecimentos de cloud computing vão ajudar muito o seu trabalho. Além disso, conhecimentos também muito em Microsoft 365. E Microsoft 365 é diferente de Office 365. Então, você tem que estudar essas diferenças porque provavelmente você vai ter que administrar as duas. Além disso, uma outra coisa que está se pedindo muito no mercado é a parte de banco de dados e a parte de segurança, mais apontado na parte de MFA, né? Multi-Factor Authenticator. Então você tem que saber o que é, como configurar nos principais dispositivos e contas. Tudo isso são coisas complexas e difícil de estudar. E para você pensar assim, tá, mas como é que eu posso me tornar um Service Desk? Existem alguns caminhos que você pode seguir. Um deles, você pode fazer alguns cursos que sejam complementares a essas áreas que eu falei para você, porque dificilmente você vai achar um curso chamado Service Desk. Porque o trabalho de Service Desk é um apanhado de vários conhecimentos. Então, fazer um curso de Service Desk seria muito grande e muito caro. Então, se você fazer alguns cursos, podem te ajudar sim. Além disso, você pode estudar em autonomia. Por exemplo, aqui no Descomplicando, eu desenvolvi um roadmap, que é um passo a passo, um guia de estudos para você, do zero até você se tornar um técnico em Service Desk. O link está aqui na descrição para você dar uma olhada. Dentro desse roadmap, eu explico para você tudo que você precisa saber de uma forma muito mais aprofundada e te mostro o que você precisa estudar, dou dicas de cursos, ensino superior, certificações. Porque aqui no YouTube é difícil eu colocar esse tipo de conteúdo, porque ele seria muito grande e é difícil organizar. Então, por isso que eu preparei esse conteúdo, é um e-book, você acessa o link que está aqui na descrição, que está lá no meu site, descomplicando.com, e você pode adquirir isso e vai te ajudar bastante. Uma outra dica também que eu posso te dar é, durante essa organização de estudos, é interessante você separar períodos constantes, não fique deixando para estudar muito tempo. E a parte boa do roadmap é que você consegue fazer isso tudo sozinho e de uma forma bem organizada. Então, tenha isso em mente também. Uma coisa interessante sobre o Service Desk é que ele está um nível um pouco abaixo de um analista de sistema júnior. Então, se você deseja um dia trabalhar na parte de infraestrutura, trabalhar como Service Desk vai ajudar bastante você. E é uma dica que eu dou para as pessoas. Se quer trabalhar como analista de sistemas, às vezes passar pela profissão de Service Desk vai te ajudar bastante, porque você vai estar ali um pouco em contato com o pessoal da infra, mais precisamente com o pessoal de analista de sistemas. E um curso superior que sim pode te ajudar se você tem a intenção de se tornar um analista de sistemas ou de infraestrutura, um curso que é interessante você fazer é o ADS, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tem vídeo aqui no canal eu explicando sobre esse curso e eu acho que é interessante você fazer esse curso, como eu disse, se você pretende trabalhar na parte de infraestrutura ou analista de sistemas. Bom, as coisas parecem complexas e elas são um pouco no final das contas, mas eu acredito que com o vídeo de hoje você conseguiu entender
tudo sobre a parte de Service Desk e o que você pode fazer para se tornar um. Se você quiser mais suporte ainda nessa área, eu presto consultoria e mentoria, posso ajudar você. Acesse meu site odescomplicando.com, entre em contato que a minha equipe vai responder você. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e, é claro, deixe um comentário aqui com seu feedback ou sugestões de vídeos que você gostaria aqui no canal, tá bom? Muito obrigado por tudo, a gente se vê num próximo conteúdo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!